galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre matemática. Eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo vamos falar sobre uma questão da FUVEST 2023 de segunda fase, tá certo? Antes de começarmos a resolver a questão aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aí o seu like. Vamos à nossa questão. A questão trata de função quadrática inicialmente, né? E no final ela envolve lá uma parte de trigonometria também. Então temos o seguinte, ó. Considere A, B e C pertencente ao conjunto dos reais e a função f de R em R dada por essa fórmula, f de x a x quadrado mais bx mais c, a clássica função quadrática. E aí temos que responder a três questões. Vamos a cada uma delas separadamente. Primeiro item, né? Item A. Determine os valores de A, B e C para que f de 1 seja igual a 1, f de 0 seja igual a 0 e f de menos 1 seja igual a 1. Essa parte aqui é fácil da questão. O que a gente precisa fazer? A gente faz o seguinte. Como a fórmula está aqui, basta substituir, né, o 1 aqui, primeiramente, no lugar do x e igualar a 1, porque f de 1 vale 1. Então, temos o seguinte, ó, f de 1 é igual ao quê? A mais B mais C. Só substituir o x por 1. Tá? E o f de 1 tem que dar 1. O segundo é o f de 0. f de 0 é igual a... Vai zerar aqui, ó, a vezes 0, vai zerar o b vezes 0, vai sobrar apenas o c. Então, isso é igual a c. E ele está dizendo que f de 0 é igual a 0. Então, temos que o c é 0 já. E o f de menos 1 é o seguinte. A vezes o menos 1 ao quadrado, né? Mais b vezes o menos 1. Isso aqui vale 1. Então, dessa última aqui, nós temos A menos B igual a 1. Tá certo? Ah, lembrando, eu não coloquei o C aqui porque eu já sei que ele é 0, né? Então, tá vendo que eu já não usei o C aqui na última, porque eu já sei que ele é 0 daqui de cima, tá? E aqui eu posso dizer que A mais B é igual a 1 também. Certo? Então, nós temos A mais B igual a 1 e A menos B igual a 1. Beleza? Bom, aqui ficou fácil, né? Por quê? O que a gente pode fazer? A gente monta aqui um sisteminha. A mais B igual a 1. A menos B igual a 1. Soma, porque eu já vou cancelar o B. Eu vou ter 2A, porque esse cancela com esse. Igual a 2. Portanto, A vale 1. Bom, se o A vale 1 e A mais B vale 1, é claro que o B vale 0, tá? Então tá aqui. Então a letra A dessa questão aqui, ela é bem tranquila de fazer. Uma questão bem clássica, né? Vamos para o item B da questão agora, tá? O item B diz pra gente o seguinte, ó. Para A igual a menos 1 e B igual a 4, determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV da figura seja igual a 32 unidades de área, onde V é o vértice da parábola representada por F. Tá? Então é o seguinte, temos um triângulo aqui. Então, triângulo ABV. A área desse triângulo é 32 unidades de área. Essa área é 32, tá bom? É um triângulo retângulo, né? Porque aqui o ponto A, tá vendo? É o X do vértice, ó, tá? E aqui o V é o nosso vértice. Então, vou marcar aqui um 90 graus aqui, tá? Então, eu quero calcular a área do triângulo, eu quero a base, quero a altura. Então, eu vou fazer base vezes a altura, dividir por 2, e isso tem que ser igual a 32. Então, eu vou usar isso, só que, né, o objetivo é encontrar o C, a gente vai ter que usar que aqui nós temos o Y do vértice, tá? Que aqui nós temos o X do vértice, tá? E que aqui neste ponto, onde está o B, eu tenho uma das raízes da minha função, tá? Então precisamos lembrar disso. Então tem uma raiz aqui, aqui o x do vértice, aqui o y do vértice.
Bom, a nossa função ela é dada pelo seguinte, f de x, foi dado aqui o a menos 1, então é menos x quadrado, mais 4x mais c. É o c que eu não sei, tá? Então eu sei o a que é menos 1 e o b que é 4. O x do vértice, muito fácil de ser calculado aqui, né? Por quê? Porque o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, x do vértice é menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui é menos 4 sobre menos 2, que dá 2. Então, aqui o x do vértice é 2, que é justamente esse pontinho aqui, ó. Tá bom? Bom, isso aqui é importante para a gente também. Tá? Aqui é 2. Agora, vamos trabalhar com o y do vértice e com essa raiz aqui. Tá? Para achar o y do vértice, a gente pode fazer o seguinte, ó, y do vértice é igual... tem duas maneiras da gente obter o y do vértice. Eu posso usar o menos delta sobre 4a, tá? Ou eu posso substituir o x do vértice na minha função e isso nos fornece o y do vértice, que para mim é o jeito mais fácil, né? Ou seja, o y do vértice é o f calculado no x do vértice. Ou seja, neste caso, como o x do vértice é 2, menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais c, tá? Então, o y do vértice será igual, temos 8 menos 4, então 4 mais c, ou c mais 4, tanto faz. 4 mais c. Está aqui o nosso y do vértice. Ó. Então, 4 mais c, que vai ser o quê? A altura do nosso triângulo. Então, você já pode marcar aqui como altura 4 mais c. Tá faltando achar a base aqui. Tá? Então, vamos agora pensar na base. Bom, mas a base, ela é uma das raízes, né? Então, uma das raízes vai estar aqui na base. Então, o que eu posso fazer? Utilizando aí a chamada fórmula de Bhaskara, né? Com delta e coisa e tal, chegar nas duas raízes, e na verdade você vai querer uma delas, que é a maior. Então, vamos fazer isso. Vamos aqui achar as raízes. O delta seria o seguinte, ó. Delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? E a gente então obtém delta igual a 16 menos nada, mais 4c. Esse é o nosso delta, tá bom? Posso colocar aqui, vai ser útil ali na frente, vocês vão ver. Posso colocar em evidência o 4, vai ficar 4 que multiplica 4 mais c. Nosso delta podemos olhar dessa forma. E as raízes, elas vão ser da seguinte maneira. Então, implica que as raízes são assim. Menos b dá menos 4, mais ou menos a raiz do delta, né? Que é 4 mais c. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vamos encontrar o seguinte. X é menos 4, mais ou menos. Nessa raiz eu consigo extrair a raiz do 4. Vem um 2 para cá, ó. Fica a raiz de 4 mais c. Tudo isso sobre 2, ou melhor, sobre menos 2. E na hora que eu faço a divisão aqui por menos 2, né, eu vou encontrar 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 mais c. Então, esse valor que eu achei importante. Tá? Essas aqui são as raízes. Perceba que uma está com mais e outra com menos, né? Ou seja, é 2 mais alguma coisa positiva, 2 menos algo positivo. Ou seja, 2 menos alguma coisa vai ser a raiz menor, 2, que é aqui o centro, mais alguma coisa vai ser a raiz maior. Isso significa que este tamanho aqui, este tamanho da base é a raiz quadrada de 4 mais c. Porque vai 2 mais raiz de 4 mais c, vai chegar no b, na raiz aqui. Então, a gente já conseguiu achar o valor desta base. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem base e altura, vai fazer base vezes altura, dividido por 2, e igualar a 32 aqui, ó.
32, que é a área do triângulo. Então, eu vou ter agora o seguinte, pensando na área, 4 mais c vezes a raiz quadrada de 4 mais c. Então, aqui eu tenho base vezes altura. Quando eu divido isso por 2, isso dá a área, que é 32. Então, temos aqui 4 mais c, raiz de 4 mais c, igual a 2 vezes 32, que é 64. Bom, aqui tem algumas maneiras de proceder para concluir, né, para encontrar o valor de c aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou levar ambos os lados ao quadrado e vou encontrar 4 mais c ao quadrado vezes 4 mais c igual a 64 ao quadrado. Ou seja, eu elevei os dois lados ao quadrado. Então, eu tenho aqui 4 mais c ao cubo igual a 64 ao quadrado. Bom, o passo seguinte é o quê? Se eu elevo ambos os lados a 2/3, né, eu fico com 4, 2/3 não, 1/3, eu fico com 4 mais c igual a raiz cúbica de 64 ao quadrado, que na verdade é a raiz cúbica de 64 vezes 64. Tá? Mas a raiz cúbica de 64 é 4, né? Porque 4 ao cubo dá 64. Então, eu tenho isso aqui igual a raiz cúbica de 64, que é 4 vezes a raiz cúbica de 64, ou seja, 4 vezes 4. Então, temos 4 mais c igual a 16. Portanto, c tem que ser 16 menos 4, c igual a 12. E aí a gente respondeu aí o item B, tá certo? Então, o C aqui, que precisávamos encontrar, vale 12 para que a área desse triângulo seja 32, certo? Bom, vamos finalmente aqui para o item C dessa questão. Então, o item C fala o seguinte, ó. Considere g de r em R a função dada por g de t igual a cosseno de t. Ou seja, entrou trigonometria agora aqui. Se A igual a 3 e C igual a menos 8, determine para quais valores de B a equação f de g de t igual a 0 possui ao menos uma solução real. E aqui também entrou função composta, ou seja, f composta com g de t. Ou seja, eu quero que tenha uma solução real esta equação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho A e C da minha função. Então, a minha função f de x, ela é a seguinte. O A vale 3, então é 3x² mais bx menos 8. Então, eu não sei o B, tá? E se eu fizer a f composta com a g de t, ou seja, a função composta aqui, basta eu pegar a g de t e colocar no x da minha função f, né? Então, esta função aqui será dada pelo seguinte, 3 cosseno ao quadrado de t mais b vezes o cosseno de t menos 8. Eu quero que esta função aqui, né, ou seja, quando eu igualar isso a zero, melhor dizendo, né, eu igualo a zero e faço a equação que ele pediu aqui, ó. Eu quero então que esta equação tenha raiz real. Bom, mas essa equação aqui está na variável t, então eu quero que tenha valores de t que resolvam essa equação, tá? Agora observe o seguinte, o cosseno de t está ocupando o lugar do x aqui, ó, desta função. O cosseno de t que você olha aqui está ocupando o lugar do x. E lembre do seguinte, o cosseno de t, ele sempre está entre menos 1 e 1. Então, o que acontece? Para que esta equação tenha solução real, o cosseno que está aqui vai ter que estar entre menos 1 e 1, né? Incluindo os extremos. Portanto, x desta função, o x desta função,
vai ter que estar no intervalo de menos 1 a 1. Ok? Então, porque o cosseno de t está ocupando exatamente o lugar do x aqui. Agora, outra coisa importante é o seguinte, só faz sentido eu falar que tem solução real se o delta desta função aqui for maior ou igual a zero. Porque aí sim eu consigo determinar valores reais para o x, para depois pensar nessa ideia do cosseno de t aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer a continha aqui é o seguinte, o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, ele tem que ser maior que zero, porque se não for, não adianta. Mas isso aqui é sempre maior que zero. Por quê? Porque aqui temos b² mais 96. Isso aqui sempre é maior ou igual a zero. Então, independente do valor do b, o delta vai dar maior ou igual a zero. Então, agora a gente precisa se preocupar apenas com esta condição aqui, ó, do cosseno de t estar entre menos 1 e 1. Agora, vamos fazer uma pequena análise baseada num esboço do gráfico, tá? Então, o gráfico aqui da função f de x, tá? Não é da composta. Função f de x é uma função com concavidade para cima, porque o a é positivo, e que cruza o eixo y no menos 8, porque é o nosso c, tá? Então, é um gráfico que vai ter um comportamento parecido com esse, tá? Supondo que aqui embaixo seja o menos 8. E aqui estão as raízes aqui da nossa função, tá? O que acontece? Eu preciso que as raízes da minha função, ou seja, os dois valores, ou pelo menos um, né, porque ele fala que possui ao menos uma solução real, ou seja, pelo menos uma das raízes da minha função, seja um número que esteja nesse intervalo, de menos 1 até 1, tá? Como que eu posso fazer isso de maneira razoavelmente tranquila? Basta a gente ter o seguinte, né? Duas opções podem acontecer aqui que seriam interessantes. Ou seja, o menos 1 estando aqui, por exemplo, e o 1 estando aqui no meio. O que eu tenho? Eu tenho f de menos 1 dando um valor positivo, né? Porque esse aqui seria o f de menos 1. F de menos 1 dá um valor positivo. E o f de 1, aqui embaixo, f de 1 dando um valor negativo. Então, o que acontece? O f de menos 1 está dando um sinal, o f de 1 está dando outro sinal. Ou seja, se eu multiplicar esses dois resultados aí, tem que dar negativo porque tem sinais trocados, tá? A outra coisa que poderia acontecer por exemplo, o menos 1 está aqui dentro, né? E o f de menos 1 dá negativo e o f de 1 dá positivo. Ou seja, eles inverterem os papéis. Mas o que eu estou querendo dizer é, um dá positivo e o outro dá negativo. Por quê? Porque o meu gráfico aqui em vermelho, por exemplo, se o f de menos 1 é positivo e o f de 1 é negativo, para o meu gráfico passar e chegar no f do outro número, ele vai cruzar o eixo x. E cruzando o eixo x eu tenho uma raiz ali no meio. Tá? Ou seja, quando o f de um número é negativo, o f do outro número é positivo, numa função do segundo grau, isso significa que no meio do caminho tem uma raiz. Então, ou seja, tem uma raiz entre, né? Entre menos 1 e 1. Tá? Claro que poderia ser zero, f de menos 1 também. Uma raiz seria ali, também não seria problema. Tá ok? Então, sinais trocados para a imagem do intervalo garante uma raiz no meio. Tá? Isso é chamado de teorema de Bolzano, inclusive. Isso vale para outras funções além da função do segundo grau. Vale para qualquer função polinomial e ainda para algumas outras aí que são chamadas de funções contínuas, tá? Que são além das funções polinomiais. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu preciso, no fundo, que f de menos 1 multiplicado por f de 1 seja menor ou igual a zero. Né? Ou seja, o produto seja menor ou igual a zero. Se for zero não tem problema, porque a raiz seria menos 1 ou 1 e pode menos 1. Bom, agora você faz. Quem é o f de menos 1? Basta substituir na fórmula da função aqui. Ó.
temos aqui a fórmula da função, então vai ficar f de menos 1 é 3 menos b menos 8. Esse é o f de menos 1. Multiplica pelo f de 1, que é 3 mais b menos 8. Isso eu quero que seja menor ou igual a zero. Bom, temos aqui então o seguinte, temos menos b menos 5 multiplicado por b menos 5. Quero que isso seja menor ou igual a zero, tá? Vou multiplicar essa expressão por menos 1, só para ficar de mais fácil a visualização. Se eu multiplicar por menos 1, quero trocar o sinal só desse parênteses aqui, ó. Vai ficar assim, ó, b mais 5, b menos 5. Opa, e aqui vai ter que inverter o sinal da desigualdade, tá? Maior ou igual a zero, porque eu multipliquei tudo por menos 1, tá? Toda a expressão por menos 1. Bom, agora eu tenho que resolver essa inequação e a gente termina a questão, tá? É uma inequação produto, só que a gente pode imaginar o seguinte, olha, se você multiplicar isso daqui, isso vai dar uma função do segundo grau com concavidade para cima, porque vai ficar b vezes b com b quadrado. Então, fazendo um pequeno esboço aqui de um gráfico, você teria a seguinte situação, para essa função aqui em b, tá? Concavidade para cima e com duas raízes, ou seja, uma raiz daqui que seria o menos 5, que zera esse pedaço, e uma raiz 5 que zera esse pedaço aqui. Então, eu teria aqui ó, menos 5 e teria aqui 5. Onde eu teria, então, positiva a minha função para fora, né, das raízes, e negativa aqui no meio. Como eu estou querendo maior ou igual a zero, ou seja, eu quero do menos 5 para trás e do 5 para frente. Portanto, a gente chega na seguinte solução para o nosso problema. O x tem que ser menor ou igual a menos 5 ou x tem que ser maior ou igual a 5. E é isso aí, terminada essa questão. E aí, o que acharam da questão? Fácil, média, difícil? Deixa aí nos comentários, tá certo? Então não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like e até o próximo vídeo.